Esta é a Via Láctea. Mais do que apenas uma dentre trilhões de galáxias no vasto universo, esta galáxia em particular é especial. É o lugar que chamamos de nosso lar. No entanto, sua história transcende nossa própria compreensão do tempo. Por mais de 13 bilhões de anos, ela vagou pelo cosmos, testemunhando a incrível transformação do universo ao seu redor. Em nossa perspectiva atual, ela está em uma espécie de meia-idade cósmica, menos agitada do que em sua juventude ardente, mas imponente em sua expansão ao absorver massas de outras galáxias ao longo das eras. Na moderna Via Láctea, há bilhões e bilhões de sóis, potencialmente abrigando trilhões de planetas e talvez milhares de civilizações em diferentes estágios de evolução. Cada estrela, um farol de possibilidades que poderia abrigar vida de alguma forma em seu sistema estelar. Mas, e quanto àqueles primeiros tempos de formação? O quão velhas seriam as primeiras civilizações, os primeiros habitantes a despertarem para a vastidão enigmática do cosmos? Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. E o episódio de hoje é um tanto quanto desafiador. Algumas discussões em torno do paradoxo de Fermi e da possível existência de civilizações extraterrestres sugerem que, se outras civilizações existirem em nossa galáxia, algumas poderiam ser significativamente muito mais antigas do que a nossa. Mas o quanto exatamente mais antigas? Seria 1000, 10.000, 100.000 anos? Ou podemos especular na casa dos milhões de anos? Seria de fato possível existir uma civilização que dure tanto tempo assim, com tecnologias e conhecimentos sempre aumentando, como o que vemos em nossa própria civilização? Obviamente, não sabemos quando, ou mesmo se, outras civilizações surgiram em nossa galáxia. A idade potencial da civilização mais antiga no universo é uma questão altamente especulativa e depende de várias suposições. Porém, nos norteamos aqui na ciência atual e em teorias vigentes aceitas entre acadêmicos, como a teoria do Big Bang e a idade atual do universo. E uma observação, gente, antes de prosseguirmos. Este episódio da série Paradoxo de Fermi tem uma relação direta com este vídeo que lancei há poucos dias atrás. Se você já o assistiu até o final, você está prestes a ter uma percepção muito mais profunda e refinada do que tudo que eu vou falar aqui. De qualquer forma, não é uma sequência direta, ou seja, este episódio tem um começo e um fim em si mesmo. Então, pegue alguma coisa para beber e um lanche e vamos ao que interessa. A questão da vida no universo é uma das mais complicadas e intrigantes que afligem a mente humana. Nossa forma de vida terrestre demandou condições específicas, incluindo temperaturas moderadas, presença de água líquida e compostos químicos essenciais, todos convergindo para desencadear a biogênese, o processo de surgimento da vida a partir da matéria não viva. Como exatamente isso aconteceu, ainda é amplamente um mistério. Não conhecemos as circunstâncias exatas de como ocorreu, e tentativas em laboratório de reproduzir o evento através da chamada sopa química primordial e observar a transição da matéria inorgânica para a vida foram fracassadas e frustrantes.
não conseguimos produzir nada além de alguns aminoácidos. O que achamos que sabemos é que as reações químicas orgânicas fundamentais envolvidas tendem a acontecer muito rapidamente quando as condições são adequadas e, de fato, parecem ter ocorrido no momento mais inicial possível em nosso planeta, durante o bombardeio pesado tardio. Um período de intensa colisão de corpos celestes que ocorreu há aproximadamente entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, causando grandes impactos e deixando marcas significativas em suas superfícies. Ou seja, este período estava longe de ter as condições ideais para reações químicas delicadas ocorrerem, mas de fato ocorreram. Isso inevitavelmente nos leva à questão se a vida foi de alguma forma semeada aqui na Terra. A vida ou as moléculas precursoras da vida podem se espalhar pelo cosmos, utilizando um tipo de transporte interestelar natural. Asteroides, cometas ou através de troca de meteoritos, viajando de um planeta para o outro. Esta é a teoria da panspermia. Curiosamente, outros corpos em nosso sistema solar aparentemente foram mais propícios para a vida começar do que a própria Terra nas épocas iniciais do nosso sistema solar. O candidato natural aqui é Marte, mas também há Vênus e as luas como Europa ou Titã, que eram muito diferentes nos primeiros dias. É totalmente plausível e dentro das regras da ciência que a vida na Terra pode não ter se originado por aqui. Lembre-se de que Oumuamua, seja lá o que era de fato aquele objeto, era um visitante interestelar, ou seja, vindo de fora de um outro sistema solar, um dos primeiros a identificarmos e apenas conseguimos identificar agora, em razão do nosso estágio tecnológico atual. Imaginem os milhares de objetos semelhantes ao Oumuamua que já passaram por aqui em todos esses bilhões de anos, alguns talvez colidindo com a Terra e potencialmente semeando vida aqui, ou semeando químicas orgânicas complexas. Um ponto interessante nisso tudo é que costumamos a imaginar a vida como sendo algo semelhante à Terra. Isso não é errado, a Terra é por ora o único mundo que abriga vida. E logicamente, vida em abundância, sendo assim, a tomamos como um padrão, mas existem outros mundos por aí. Titã é o único satélite em nosso sistema solar que possui uma atmosfera densa, e o único além da Terra onde existem líquidos estáveis na superfície. O clima de Titã inclui ventos e chuva, criando uma superfície similar à da Terra, com padrões climáticos sazonais e a presença de dunas, deltas, rios, lagos e oceanos de metano e etano líquidos. Os líquidos de sua superfície, junto à enorme abundância de nitrogênio na atmosfera, criam um ciclo de metano análogo ao ciclo de água da Terra. O interessante é que Titã é rico em compostos orgânicos. De fato, é um mundo muito interessante e misterioso. Se for possível a vida, de alguma forma, se desenvolver e evoluir em Titã, seria uma vida bem diferente da vida da Terra, adaptada a um mundo de gelo e extremamente frio. A temperatura média na superfície de Titã é cerca de menos 180 graus Celsius. Se a vida em Titã se desenvolveu para formas complexas e avançadas, é difícil prever exatamente como essas criaturas seriam. No entanto, podemos especular com base nas condições únicas de Titã. Os gigantes de gelo de Thor são seres de grande estatura, associados ao gelo e ao frio extremo. Se aplicarmos essa ideia às possíveis formas de vida em Titã, imaginamos criaturas adaptadas para sobreviver nas vastas barragens geladas e nas águas de hidrocarbonetos líquidos. Essas criaturas poderiam ter uma aparência robusta e resistente, com pele ou exoesqueleto que as protege do frio intenso e da radiação intensa.
Eles também poderiam ter adaptações físicas para nadar nos mares de metano e etano, como nadadeiras ou membranas. Além disso, considerando a possibilidade de que essas formas de vida tivessem uma bioquímica diferente da vida na Terra, poderiam ter habilidades ou características únicas, como a capacidade de absorver energia diretamente da luz solar difusa que chega à superfície de Titã, ou a capacidade de metabolizar compostos orgânicos encontrados na atmosfera do planeta. No entanto, é importante ressaltar que essa especulação é puramente imaginativa, baseada em ficção científica. Até o momento, não há evidência de vida complexa em Titã. Mas, voltando ao tópico deste vídeo, além dessas possibilidades especulativas, há também a questão evidente da idade de nosso sistema solar. De acordo com as teorias científicas vigentes, o Sistema Solar, incluindo a Terra, tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Ele se formou em um momento em que os elementos pesados necessários para construir planetas rochosos também povoavam a galáxia. Esses elementos foram disseminados no espaço interestelar por meio de explosões de estrelas massivas chamadas supernovas, tornando-se os blocos de construção dos sistemas solares. Então não houve escassez, e ainda não há escassez de materiais na Via Láctea para promover a formação de planetas. De fato, vemos a formação de sistemas solares embrionários em toda a galáxia. O exoplaneta mais jovem conhecido tem apenas alguns milhões de anos. Também vemos indícios da química orgânica básica nas nuvens que povoam a Via Láctea, assim como água, um dos compostos químicos mais comuns no universo. Vemos água por toda parte, embora principalmente na forma de gelo. O exoplaneta mais antigo conhecido é o PSR B1620, ou Matusalém. Com cerca de 2,5 vezes a massa de Júpiter e situado num aglomerado globular, o planeta orbita um par de estrelas que consiste em uma anã branca e um pulsar, ambos remanescentes de um sistema estelar muito antigo. Matusalém é um gigante gasoso predominantemente composto por hidrogênio e hélio, com impressionantes 12,7 bilhões de anos num universo que se pensa ter 13,8 bilhões de anos. Estamos encontrando planetas no universo que datam de 1 bilhão de anos após o Big Bang, 3 vezes mais velho que a Terra. Com a idade de 12,7 bilhões de anos, este planeta gasoso mostra que os materiais necessários para a formação planetária estavam disponíveis há muito tempo, abrindo a possibilidade de planetas rochosos semelhantes à Terra e de vida muito antes do que aconteceu aqui. Então, as condições e os elementos fundamentais para a construção de mundos, assim como a vida, parecem seguir um caminho aparentemente acessível. Espere um tempo suficiente e a vida acontecerá. E quando acontecer, pode se espalhar para outros mundos, seja por meio de micróbios encapsulados em rochas ou civilizações espaciais colonizando planetas, construindo megaestruturas. Mas este é o paradoxo de Fermi. Quando olhamos para a galáxia, até onde nossos instrumentos atuais bastante rudimentares e imprecisos nos mostram, vemos nada além de um grande silêncio. Esse silêncio, sem dúvida, ficará ainda mais ensurdecedor se encontrarmos vida surgindo de forma independente nos oceanos das luas oceânicas do Sistema Solar. Encontrar vida simples uma vez em um sistema estelar pode ser uma mera casualidade e não significa nada muito além disso. Porém, encontrá-la 2 vezes de forma totalmente não relacionadas certamente tem um peso e significado enorme, de que pelo menos a vida simples, deve ser tão comum quanto planetas, estrelas e galáxias. De fato, se isso aconteceu 2 ou até 3 vezes em um único sistema estelar, isso sugeriria que a galáxia hospeda milhões de ocorrências de vida e o próprio universo incontáveis.
Então, a pergunta não mais seria sobre o surgimento da vida através da abiogênese, de forma espontânea por uma sopa química de elementos, e sim com que frequência a vida evolui para civilizações tecnológicas. Se assumirmos que não existe grandes filtros para o surgimento da própria vida, e que a vida é de certa forma comum no universo, então confrontamos a segunda pergunta intrigante. O quão difícil é para a vida gerar inteligência e tecnologia? Isso envolve um fator preponderante: o tempo. A Terra levou bilhões de anos para que as condições se apresentassem não simplesmente para o surgimento da vida. Isso foi rápido e fácil de acordo com a nossa própria amostragem no planeta Terra. Mas sim, e veja bem, para que uma civilização surgisse. E que seja, é claro, adequada biologicamente para criar tecnologia. De acordo com as teorias vigentes, a vida surgiu primeiramente nos oceanos da Terra. E ainda hoje é o lugar de maior explosão populacional de seres vivos e diversidade biológica. Contudo, embora possuem notável inteligência, não presenciamos golfinhos erguendo civilizações. Apesar das condições no fundo dos oceanos serem notoriamente estáveis e constantes ao longo das eras. De fato, a água é um ambiente de proteção perfeito. O outro lado da moeda é que é um ambiente não muito propício para o advento de tecnologias. Ainda mais tecnologias cada vez mais refinadas, como a eletricidade. Os maiores mamíferos aquáticos que evoluem desde a época dos dinossauros ainda fazem basicamente o mesmo que faziam milhões de anos atrás. Por isso, quando pensamos em algum tipo de civilização aquática, tendemos a imaginá-los parcialmente humanos. Em nosso paradigma, você precisa de membros e mãos para ser capaz de manipular e inventar coisas e assim resolver problemas. Então, atenção! Acompanhe agora o raciocínio. Em nossa amostragem, levou cerca de 4,6 bilhões de anos para a vida sair dos oceanos, evoluir, dominar a terra firme e, por último, ser inteligente e adequado o suficiente para criar tecnologias. Um período de tempo extremamente longo entre a primeira forma de vida unicelular primitiva até uma forma de vida complexa, autoconsciente e tecnológica. Se assumirmos que não existe um caminho mais rápido para a inteligência na evolução, o que pode ser muito bem um equívoco, e usarmos a Terra como medida, então teria sido possível que as civilizações surgissem há uns confortáveis 8 bilhões de anos. O universo tem 13,8 bilhões de anos, de acordo com a teoria atualmente aceita. E levou pelo menos 2 ou 3 bilhões de anos após o Big Bang para o universo esfriar, forjar as primeiras estrelas que explodiram como supernovas, criando em seus núcleos elementos cada vez mais pesados como o carbono, oxigênio e ferro, pois o Big Bang criou apenas elementos mais leves como o hidrogênio e hélio. E assim ter material para formar não apenas planetas rochosos em torno de estrelas de terceira geração, mas também a sopa química para a vida surgir. Podemos estimar grosseiramente que a primeira forma de vida rudimentar poderia ter surgido espontaneamente por volta de 3 a 5 bilhões de anos após o evento explosivo do universo, após o início de tudo. Se usarmos nós, a Terra, como um padrão, o que é claramente um equívoco, mas não temos alternativas, acrescentando uns 5 bilhões de anos para a evolução desta vida primordial, então, razoavelmente, a primeira civilização tecnológica no universo poderia ter surgido entre 8 e 10 bilhões de anos após o Big Bang. Esses seriam os primeiros habitantes conscientes, os primeiros a despertarem para a vastidão do cosmos, os primeiros a evoluírem e contemplarem um universo bem diferente do que vemos hoje, um universo ainda mais solitário. Ser os primeiros não é tão interessante como ingenuamente costumamos pensar.
Se atualmente nos questionamos sobre a solidão cósmica, nos perguntando onde estão todos, mas com uma leve esperança de que há outros por aí, imagine como seria estar entre as primeiras civilizações, os pioneiros do cosmos, ou mesmo ser a primeiríssima civilização a chegar e desaparecer. Para alguns que ponderam o paradoxo de Fermi, 8 ou 10 bilhões de anos não está muito longe, e isso sugere fortemente que podemos estar também muito no início do jogo. Ou seja, aparecemos entre os momentos mais iniciais que a inteligência poderia existir no universo. Isso apresenta cenários ainda mais interessantes. Porque se existirem outras civilizações tecnológicas em nossa galáxia hoje, elas podem não ser tão avançadas ou até mesmo bem menos avançadas do que nós. Com isto, quero dizer que estão tecnologicamente separados por alguns milhões de anos, o que pode ser uma grande lacuna para algum tipo de interação. Carl Sagan observou certa vez que é altamente improvável que qualquer outra civilização que encontremos esteja no nosso nível, ou estarão muito à frente ou muito atrás. Ou seja, não é provável que encontremos os nossos iguais, como geralmente acontece na ficção científica. Isso pode significar que existem, de fato, civilizações que são milhões de anos mais velhas do que a nossa, com um nível de tecnologia que nem sequer podemos imaginar. Mas acrescenta outra dimensão ao paradoxo de Fermi. Se as civilizações pudessem ter surgido em qualquer momento nos últimos 8 bilhões de anos ou mais, então, por que não vemos provas imediatas delas? A resposta deve ser que ou não sabemos o que estamos vendo, ou eles simplesmente não existem, levando a inúmeras soluções propostas para o paradoxo de Fermi. Mas uma coisa é certa: se nunca acharmos ninguém, então existe, de uma forma ou de outra, um grande filtro que torna a nossa própria existência um tanto quanto assustadora. E também realmente muito sortuda. Obrigado por sua atenção, e se você gostou deste conteúdo, então esmague este like e compartilhe o vídeo. Isto ajuda bastante o Expansão Astronauta a ganhar relevância no YouTube. Também cogite dar uma olhada na loja do Expansão. Adquirindo qualquer produto com o link da Amazon, você apoia diretamente o projeto Expansão Astronauta. Um grande abraço e um ótimo fim de semana.